Olá, meus queridos, tudo bem? Começamos aqui a nossa live, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lucas Gabriel, sou professor de matemática, trabalho com a preparação de concursos públicos, sobretudo a parte específica de matemática para professores. É um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Vendo aí que a galera tá entrando, muito bom aí ter a presença dos senhores, das senhoritas aqui na nossa aula. Hoje eu escolhi um assunto muito especial para a gente falar, que vai ser o assunto de análise combinatória. Ele é um assunto que sempre cai em concurso, né? A gente está vendo aí um assunto muito recorrente. E como a live de ontem foi uma live também de um concurso grande, só um minutinho, apareceu aqui uma instalação, enfim, voltei. Como a live de ontem ela foi de um concurso grande, que foi o concurso Rio Grande do Norte, eu tomei a liberdade de hoje a gente falar um pouquinho de análise combinatória. Então ela vai ser uma aula focada em resolução de questões, sobretudo aqui na nossa banca. E vamos falar um pouquinho, né, da nossa agenda de aulas, e também as informações que nós temos até o momento do concurso. O que a gente sabe é que a banca vai ser a Fundação Carlos Chagas e a gente tem uma quantidade geral de vagas, mas ainda não temos a quantidade destinada para os professores de matemática. Porém, como nós sabemos, uma preparação antecipada ela é fundamental para que você consiga uma aprovação, principalmente um concurso de grande como esse. Tá? Concursos estaduais, concursos federais são concursos muito grandes. Então, o que nós estamos promovendo aqui? Nós estamos promovendo um total de 12 lives, certo? Como vocês podem ver aqui. São 12 lives, então a gente vai ter aqui a nossa primeira, começando aqui no dia 6/11, hoje, com o assunto de análise combinatória. E aí, semana que vem, vamos ter estatística e probabilidade. As lives vão ser todas as quartas, no horário de 19h30. Se você está acessando aqui pelo YouTube, esse material você pode acessar, você pode baixar pelo link da descrição. Além do material, você consegue também falar diretamente comigo, tem um link ali de contato do WhatsApp e também das redes sociais. Mas acho que o mais importante no material, você consegue baixar ali. Nós estamos colocando aqui 2 lives abertas, que são de assuntos bem interessantes, né? Análise combinatória e, na semana que vem, no dia 13, estatística e probabilidade. Então, elas serão lives abertas, vocês podem assistir, tirar dúvidas, compartilhar com o coleguinha de vocês e tudo mais. Sejam bem-vindos para participar. As demais lives, elas vão ser exclusivas para membros da nossa mentoria, tá? Então, as 2 primeiras lives, análise combinatória, estatística e probabilidade, elas vão ser abertas, pode assistir, tirar suas dúvidas e tudo mais. E as demais, que foram baseadas aí no nosso último edital, então peguei matrizes, sistemas de equações, função, então são muitas funções, tá? Por isso que eu só coloquei função parte 1, função parte 2. Aí progressões, geometria plana, espacial, geometria analítica. Tomei o cuidado aqui, ó, tá vendo? De ver trigonometria antes de geometria analítica, porque a gente vai precisar dela para poder resolver ali as questões, tá? E finalizando ali com polinômios. Tudo isso aí, gente, foi retirado do nosso último edital. Então, eu estou trabalhando aqui com o último edital, tá? Caso você tenha interesse em participar aqui do nosso grupo de estudos, aqui da nossa turma de mentoria, a gente está com uma promoção para as 20 primeiras matrículas. Se não me engano, até a data de hoje já foram 4, 5. Eu tenho que ver ali direitinho. Mas já foram em torno de 4 ou 5 matrículas. Então nem teve a primeira aula, a gente já fez aqui matrículas, tá? Então as 20 primeiras ela está com esse valor aqui promocional. E após, fica o valor cheio de 180. Todos eles parcelados aí em 10 vezes sem juros, tá bom? O Vladimir levantou a mão. A gente não está trabalhando com áudio, tá, meu querido? Aí, se você tiver com alguma dúvida, eu peço que você mande no chat, tá? Ou então no WhatsApp, que eu atendo. Tá bom, gente? Então, o jabazinho foi esse. Se você quiser participar, é só entrar em contato comigo. Tem um link aqui no YouTube. Tem para você falar diretamente comigo também no grupo. E é isso. Vamos começar aqui, então, a nossa aula de análise combinatória. Como eu comentei com vocês, a gente vai... Opa, já tive uma mensagem aqui. Eu vou te atender, tá, Marquinhos? Acho que tá escrito Marquinhos, tá aqui no WhatsApp. Já vou atender. Terminou a live, eu te atendo. Espera só um pouquinho. Tá bom?
A gente vai resolver aqui as primeiras questões da Fundação Carlos Chagas, tá certo? E aí eu vou tomar aqui o cuidado de adiantar aqui um pouquinho para vocês, ó. 5, 6, 7. Ó, separei 6 questões da Fundação Carlos Chagas, foi o que a gente contou, principalmente do último concurso, tá vendo? Depois, ó, Santa Catarina, IBFC, FGV, FURB, FGV, IBFC, FGV. Então percebam que eu peguei bancas grandes e concursos recentes, tá vendo? 2019, 22, 16, 2015, 2024, 2016. Então não estou pegando questão lá da época do Ronca, não, tá, gente? Vamos começar aqui, que essa aula vai ser incrível e a gente vai ter muita base teórica aqui para vocês também. Começamos aqui com a SEC Bahia. Vamos lá. Ó. A turma do professor Luiz ela é composta por 12 rapazes e 8 moças. Ele ganhou 14 ingressos para uma peça de teatro. Ele vai distribuir entre seus alunos. Ele ficou combinado de que o grupo que irá para o teatro será 7 rapazes e 7 moças. A quantidade de grupos distintos que o professor Luiz pode formar é... Bom, gente, eu gosto de falar que a análise combinatória, principalmente em concurso, vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar só aqui o título. A análise combinatória, principalmente em concurso, ela é dividida em 3 grandes grupos de questões, tá bom? Nós temos aqui o PFC, o princípio fundamental da contagem. Nós temos as permutações. E nós temos as combinações, tá bem? Eu vou falar rapidinho sobre elas, tá? Só para a gente ter uma luz do que fazer em cada uma das situações. Quando eu leio uma questão de análise combinatória, eu primeiro verifico se ela vai ser uma questão de formação de grupos. Aí vem a parte de interpretação, grupos, comissões, duplas, trios e por aí vai. Porque aí eu sei que vai ser um problema de combinação. E nesse caso, ela pode ser uma combinação simples, ou uma combinação com elementos repetidos. Em alguns locais chamam de permutação caótica, não, combinação total. Em alguns estados chamam disso, combinação total. Aqui, no Rio de Janeiro, a gente chama de combinação com elementos repetidos. Se bem que eu vi alguns professores chamando também de outros nomes, tá? Já a permutação, nós temos aqui a simples, com repetição, a circular, e em raríssimos casos a permutação caótica, tá? Em raríssimos casos. Então, eu vou deixar essas 3 aqui para a gente se preocupar, que é muito raro mesmo. E o PFC, que são os problemas de ação divididos em etapas. E aqui é a troca de posições. Até o final da live, nós vamos resolver pelo menos 2 questões de cada um desses assuntos. Então, a gente vai revisar todos esses tópicos de análise combinatória com exemplos, tá? E aí, a primeira parte de toda a questão de análise combinatória é vocês terem isso em mente, que você tem essa divisão, que é a combinação, permutação e PFC, e você vai olhar o item e vai pesquisar, vai procurar se tem algum desses termos que vão encaixando aqui na sua análise da questão. E você vê o tempo todo que ele fala da palavra grupos. Ele fala grupo aqui, ele fala que distribuir os seus alunos, o grupo vai ser dividido dessa forma. Então a gente vai separar aqui um problema de combinação simples, porque a gente não vai repetir elementos, e vai ser um problema de combinação onde a gente vai combinar moças com moças, rapazes com rapazes. Então são grupos aqui separados. Nós temos então 12 rapazes, 7 ingressos. Isso vai nos dar uma combinação de 12 elementos agrupados 7 em 7.
8 moças, 7 ingressos. Combinação de 8 agrupados 7 em 7 também, tá? Nós iremos resolver essas combinações e no final nós vamos multiplicar esses resultados. Porque nós queremos fazer um grupo de 7 rapazes e 7 moças. Então esse E, ele traz a ideia ali do princípio multiplicativo. Você não vai fazer uma coisa ou a outra. O ou já traz a ideia de união de conjuntos. E aí quando a gente faz ali a união, nós somamos e tiramos a interseção. No caso aqui não temos interseção. Então seria, se fosse 7 rapazes ou 7 moças, você iria calcular as probabilidades e somar. Como você está fazendo um caso de E, então você está fazendo um princípio multiplicativo. Você vai fazer essas combinações para descobrir as possibilidades aqui de formação de grupos, tá bem? E no final você vai multiplicar os resultados. Isso vale para problemas que envolvem combinações com médicos e enfermeiros, moças e rapazes, meninos e meninas, professores e, sei lá, professores e estudantes e por aí vai. E aí, como que é a relação de combinação? Vai ficar 12 fatorial sobre 7 fatorial. Aí você vai fazer 12 menos 7, vai dar 5. E vamos resolver aqui os cálculos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem algumas mensagens que estão chegando aqui no nosso... Opa, beleza. Só mensagem boa. Deixa eu marcar aqui como não lido, porque senão eu vou me perder. Ótimo. Vamos lá. Gente, é porque é o seguinte, eu peço até um pouquinho de paciência para vocês. É porque aqui eu sou o professor, eu sou o monitor, eu sou o cara do som, eu sou o atendente, o contas a pagar, o contas a receber. Então eu sou tudo aqui na empresa, tá? É uma empresa bastante bem dividida ali com as suas funções. Então vi que estava vendo muita mensagem no chat, eu pensei até que era problema de acesso, mas não é não. Por isso que eu dei essa pausa. Mas vamos continuar. E aqui embaixo vai ser, ó, 8 fatorial, 7 fatorial, vezes 1 fatorial. 8 menos 7, 1. Pois bem, vamos continuar. Gente, não vou abrir aqui o 5 até 1, tá bom? E um pedido aqui que eu vou fazer com vocês, quando chegar nessa parte assim de cálculos, que é mais só você chegar e fazer as continhas, eu vou simplificar ao máximo e depois eu vou só multiplicar, tá, gente? Para questão da live. Então, 2 vezes 4, 8. Simplifica. Simplifica. Então, isso aqui vai ficar, ó, 12 vezes 11, vezes 6. Isso aí deu 792. Enquanto aqui embaixo vai dar 8. Então, a gente vai pegar esse resultado e vai multiplicar por 8. Vou colocar aqui embaixo. Letra A. E é isso. Fechamos aqui o nosso primeiro item. Uma questão clássica, tá, de conjuntos. E aqui vem a primeira dica que eu vou passar para vocês, tá bem? Tem um site chamado Que Concursos. Vocês já ouviram falar nesse site? Eu tô perguntando pra galera ao vivo. Já ouviram falar nesse site? Que Concursos? Então, ele é um site que, a princípio, para você acessar... Aí, a Tchelle respondeu. Salve, Tchelle. Tamo junto. Ele é um site que, a princípio, o cadastro é gratuito, ele te dá um acervo de questões muito bom. Então, aqui a primeira dica para vocês, ó. Que Concursos? Faz o seu cadastro aí, nele, que você consegue filtrar as questões por banca e também por cargo, certo? Você consegue pegar, então, por exemplo, questões da Consulpan, cargo professor de matemática, e aí ir trabalhando. E aí o meu conselho é que vocês peguem questões de concurso de professores de matemática, filtrem,
por esse local. Um outro conselho, uma outra dica, são os concursos militares. Aconselho que vocês comecem, por exemplo, com as provas da EAR e da ESA, vão resolvendo, e depois vão aumentando o nível para SpaceX, AFA e EFON. Por último, a EFON. Eu concordo, eu considero a EFON um pouco mais difícil do que a AFA. Não vale a pena vocês baterem cabeça com IME e ITA Escola Naval, porque não é esse nível que é cobrado em concurso de professores de matemática. Então, chegando ali numa SpaceX, já está muito bom, já tem questões até nível bem bacana. E se você ficar com essa dupla, você vai sair muito bem nas questões de concurso. É uma forma aí de você treinar de forma gratuita, né? Pesquisando, baixando essas provas e resolvendo e tirando suas dúvidas. Tá? Então tem dicas gratuitas aqui também. Vamos aqui mais uma. Uma pessoa decidiu criar uma senha com 2 algarismos ímpares diferentes e uma vogal, em qualquer ordem. O número total de senhas diferentes que ela pode criar é igual a... Eu vou colocar aqui uma observação para vocês. Se vocês pegarem essa questão e jogar na internet, o gabarito dela está errado. Tá? Inclusive, tentaram ali retificar, tal, tudo mais. Acho que conseguiram retificar, mas nos sites está o gabarito errado. A gente vai fazer, então, pelo que eu considero certo. Então eu estou questionando o gabarito oficial. Eu e vários professores. Tudo bem que eu vi ali no fórum vários professores questionando. Mas vamos lá. Pelo que eu considero correto. Você quer formar uma senha com 2 algarismos ímpares e uma vogal, em qualquer ordem. Se você estivesse formando, por exemplo, algarismo e vogal, se fosse nessa ordem, você teria um problema ali de princípio fundamental da contagem. Tá bom? Você teria uma ação dividida em etapas, que é a formação de senhas. Só que você, pelo fato de você colocar em qualquer ordem, você pode trocar de posição esse A e V. Então, o que pode acontecer? Você pode colocar algarismo, algarismo, vogal, algarismo, vogal, algarismo, vogal, algarismo, algarismo. Então, você tem ali 3 situações possíveis de senhas. Cada uma delas vai ter o mesmo cálculo ali de PFC. Mas você tem 3 situações. Tá, professor, você fez aí uma por uma. Como que eu chegaria nesse cálculo sem ter que fazer? Porque se fossem, por exemplo, 5 algarismos e 3 vogais, eu iria fazer um por um? Não. Se fosse o caso, vocês iriam fazer uma permutação de 3 elementos com a letra A aparecendo 2 vezes. E aí você chega no resultado de 3. Você vai fazer um dos casos e no final você vai multiplicar por 3. Então, ó, fazer um caso e multiplicar por 3. Agora vamos a um caso. Vamos pegar o caso algarismo, algarismo e vogal. Você quer criar uma senha com 2 algarismos ímpares diferentes. Então vamos construir aqui o primeiro caso. Nós temos 5 algarismos ímpares disponíveis. Quando você vem para a próxima etapa, você não pode repetir o algarismo que você colocou anteriormente. Então sobram 4. Quando você vem para essa etapa, você vai ter que escolher uma das vogais disponíveis, A, E, I ou U. Então 5 vezes 4, 20. 20 vezes 5, 100. Alternativa, letra C. E aí vocês devem estar se perguntando,
Tá, professor. Eu entendi. Fez sentido. Qual era o gabarito que ele estava colocando? Estava colocando letra A como gabarito. É o 600. Eu gostei aqui, ô, João, muito fácil. Rapaz, já falei, as primeiras questões são para vocês gostarem de mim. Ainda estamos na 2. Calma, João, calma. Vai aumentar o nível. Ele colocou 600 porque ele considerou que os algarismos são diferentes. Essa troca do A e do V são diferentes. O A e o A. E, no caso, não são diferentes, entendeu? Se você fizer... Ah, mas os algarismos são diferentes, professor. Tá bom, mas se você formar uma senha com algarismo e vogal, algarismo e algarismo vocal, vão dar a mesma quantidade de senhas, não vão dar senhas diferentes. Então não são 6, são 3. Tá bem? Podem confiar. Vamos lá? Isso aí foi uma questão boa. Vamos continuando aqui. Agora, mais uma aí, ó, concurso anterior, ser do Espírito Santo. Teve uma pergunta aqui do João, ó, se em vez de e fosse ou. Tá, deixa eu voltar aqui rapidinho. Uma pessoa resolveu criar uma senha com dois algarismos ímpares diferentes ou uma vogal. Aí você teria que dividir em casos, João. Ó, se fosse ou, você teria que colocar assim, ó. Primeiro caso, senha com dois algarismos ímpares diferentes. Ou a senha com apenas uma vogal. Total, aí seria 25. Tudo bem, João? Se fosse ou, aí no caso a senha seria ou com dois caracteres, ou com um caracteres, ou com dois algarismos, ou com uma vogal. Aí seria assim. Teve mais uma mensagem que tu tá, professor, disponibiliza por gentileza o material no grupo. Rapaz, esqueci, né? Deixa eu gerar aqui, só um minuto, meu amigo. Galera que tá online, desculpa aí. Esqueci de mandar o material. Foi mal. Foi mal, foi mal. Fala igual, fala meu carioquês, vou gastar meu carioquês. Foi. Isso, ou ele traz a ideia ali de união de conjuntos, da operação de união, por isso que nós somamos. E a gente tem que tomar cuidado com a interseção. Mas nesse caso não tem interseção, não tem senhas que possuem ao mesmo tempo dois algarismos e vogal. A gente só soma. Vamos aqui, ó. Além do presidente, uma empresa tem 3 diretores. Então, ó, presidente, 3 diretores e 7 chefes de departamento. O presidente quer formar comissões para reuniões de planejamento que sejam formadas por 2 diretores e 2 chefes de departamento. Cada reunião, ele quer que haja alguma diferença na composição da comissão. Teve uma pergunta aqui, por que não multiplicou por 6? Tá bom. Tayana, depois desse item aqui eu volto e explico novamente. Tudo bem? Só para a gente não perder aqui a sequência. Aí ele quer saber o número de reuniões possíveis de acontecerem nessas condições. E a dica aqui para você ver que é combinação é isso aqui, olha, usa a palavra comissão. Comissão é um sinônimo de grupo. É a mesma ideia. Tá? Então a gente vai fazer também a ideia de grupos. E aí eu gosto de falar, em concurso nada se cria, tudo se copia. Essa questão ela foi idêntica àquela anterior dos rapazes e moças. Só mudou de diretores e chefes de departamento. Nós vamos novamente combinar. Nós temos, eu vou colocar aqui, ó, 3 diretores. Eu vou colocar 2 vagas, porque eles vão ter que escolher 2. 7 chefes com 2 vagas.
Então aqui vai ser uma combinação. Molezinha essa conta. Essa daqui vai ser também uma combinação. Geralmente, nesses itens, tá, de concurso, uma é mais rápida, o cálculo é mais rápido, e a outra dá um pouquinho mais de trabalho. A outra é para dar volume. Então, geralmente acontece isso. Como eu quero formar uma formada por 2 diretores e por 3 chefes de departamento, sessenta e três comissões, ó, letra D. Show de bola. Então, é boa, né? Fácil também. Voltando aqui para a pergunta da Tayana, outra vez, por que não multiplicou por 6? Vamos voltar aqui. Multiplicar por 6, Tayana, seria se eu tivesse fazendo uma permutação de 3 elementos. No caso, eu tenho 2 algarismos e uma vogal. 2 algarismos e uma vogal. Então, eu só tenho 3 situações, tá vendo? Eu posso colocar minha vogal no final, minha vogal no meio ou minha vogal no início. No caso, eu trocar de posições as letras A não altera, não gera uma nova possibilidade. Por isso que são apenas 3, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Você pode chegar nesse mesmo resultado fazendo esse cálculo aqui. Agora foi? Show. Essa daqui. Em uma gaveta há 5 pares de meias pretas, 7 pares de meias vermelhas e 10 pares de meias brancas. O número mínimo de pares de meias que precisam ser retirados da gaveta sem que se veja a cor, para que certamente sejam retirados pelo menos 3 pares de meias de cores diferentes. E aí, João, tá fácil também? Já vocês pensaram um pouquinho. Essa questão ela é de análise combinatória, ela também é de raciocínio lógico matemático, tá? Eu peguei porque ela foi no último concurso e ela é de um assunto especial chamado Casa dos Pombos. Vocês já ouviram falar? Nós temos aqui, ó, uma pergunta, uma dúvida. No curso, a explicação é mais detalhada. Gerlane, nós temos aqui na página 2 tipos de cursos, tá, que eu ofereço. Um curso ele é o Reta Final, que é basicamente um curso de resolução de questões, e é esse que você está tendo a oportunidade de participar, tá? Então ele tem ali a resolução das questões, eu faço ali a explicação do conteúdo e tudo mais. Nós temos também o curso chamado Matemática Superior. Esse é um curso que a explicação ela é mais detalhada, você tem aulas teóricas, eu ensino a fazer as combinações, arranjos, permutações e tudo mais, tá bom? Então, em geral, são 2 cursos. Um, para quem quiser só resolução de questões, entendeu? Cair dentro e se preparar com questões da banca e tudo mais, fazer revisões. E um, para quem quer algo um pouco mais devagar, com teoria, listas, com esse cuidado, tá bom?
Então, espero ter te respondido aí. Vamos para cá? Esse aqui, ó, realmente são tantos pares, mas o segredo, sabe o que que é? Ele quer saber uma quantidade que vai ser retirada para que certamente sejam retirados pelo menos 3 pares de meias de cores diferentes. Para você resolver um problema de casa de pombos, no caso ali, você tem que pensar sempre que a pessoa que está retirando, no caso, pode ser você, tipo, você que vai retirar isso, você é uma pessoa extremamente azarada. Como que seria uma situação ideal? Tipo, como seria a situação ideal? Se você tivesse muita sorte. A situação ideal, você ia tirar um par de meia preta, depois um par de meia vermelha e depois um par de meia branca. Não é isso? Isso seria a situação ideal para você ter um par de cor diferente. Só que você fazer 3 retiradas não garante, olha o que eu vou falar. 3 retiradas não garante que sejam retirados cores de cores diferentes, meias de cores diferentes. Porque você pode ser azarado e, por exemplo, tirar 3 meias vermelhas, ou 3 meias brancas, ou 3 meias pretas. Então, para você garantir que certamente vai ser retirado, você vai ter que pensar que você é a pessoa mais azarada do mundo. E como você quer 3 cores diferentes, você vai pensar que você vai ficar sempre retirando a mesma cor. E a dica maior é sempre começar pela que tem maior quantidade e ir indo para aquela que tem menos. Para aí sim você ter a certeza de que vai ser retirado. Então imagina que você é muito azarado. Então você fez aqui a sua primeira retirada, e aí você tirou uma meia branca, depois uma meia branca, depois uma meia branca, depois uma meia branca. Aí na quinta retirada, uma meia branca. Você foi muito azarado. E você só está retirando meia branca. Muito azarado. Muito azarado. Muito azarado. Você tirou só meia branca. Agora sobraram meias vermelhas e pretas. E você continua sendo um azar absurdo. Aí você tirou a meia vermelha 1, a meia vermelha 2, a meia vermelha 3, a V4, a V5, a V6, a V7. E aí entra o ponto. Se você for uma pessoa extremamente azarada, você vai ter 17 retiradas nesse caso, considerando essas duas, e a próxima certamente vai ser uma meia preta. E aí você consegue fazer. Então, para você garantir que com certeza você vai retirar pelo menos uma meia de cada cor, você vai precisar de 18 retiradas. Letra E. Tá bom? No caso, considerando que você é extremamente azarado e você retirou todas as 10 meias brancas em sequência, depois as 7 meias vermelhas, a próxima certamente vai ser da cor preta. Então, para você ter a certeza absoluta, 18 retiradas. Qualquer quantidade menor do que essa não garante que você vai certamente tirar uma meia de cada cor. Sim, é bem confuso. Eu posso enviar para vocês ali no grupo algumas questões de resolução de casa dos pombos que eu tenho de raciocínio lógico. Que afinal de contas caiu no último concurso, né? Caiu no concurso. Né? Por isso que eu trouxe para vocês. Mas isso aqui é mais de raciocínio lógico, tá? É RLM. Então eu achei interessante trazer aqui também para vocês. Em geral, ela não é difícil, como vocês podem ver, mas ela é uma questão diferente. A ideia é você pensar que você sempre é muito azarado. Eu acho a matéria mais chata do ensino médio, muita interpretação. Rapaz, é, é muita interpretação. Mas, assim, a matéria que eu acho mais chata de ensinar no ensino médio, e de você dominar também, e de você demonstrar o interesse pelos alunos, certamente é trigonometria. Cara, nada se compara do que você ensinar arco duplo, arco metade, soma de arcos, para uma turma de primeira série do ensino médio de uma escola particular. Mano,
Mano, não dá. Log até vai, entendeu? Agora, trigonometria, não discordo de você, tá, Otávio? Não discordo. Concordo, tá? Análise combinatória é chata, é difícil, muita interpretação. Mas você ainda pode pegar a questão, por exemplo, na Mega Sena. Vamos calcular a chance de você ganhar na Mega Sena, tá? Agora, trigonometria não dá não, mano. Chega em soma de arcos. É só Jesus. Não dá não. Essa daqui, ó. O número de anagramas que podem ser obtidos utilizando as letras da palavra vitória que terminam com uma consoante é igual a. Eu vou colocar aqui, vou aproveitar esse quadro e vou trazer aqui para vocês, ó, dicas análise combinatória. Durante a minha trajetória de análise combinatória, essa foi, como até o Otávio comentou, essa foi uma questão, essa foi um assunto que eu demorei muito para dominar lá no início, porque é muita interpretação, você tem que fazer muitas questões e tudo mais. E o que me ajudou foram primeiro resolver muitas questões e depois reparar que as questões elas seguem determinados padrões de resolução. E eu separei 3 dicas que eu sempre utilizo essas dicas quando eu travo numa questão ou quando eu vejo questões como, por exemplo, desse tipo, quando ele coloca muitas restrições ou quando ele vai colocando restrições. Primeira dica, comece pela etapa com maior restrição. Então, se, por exemplo, se a gente estivesse fazendo aqui aquele problema de 3 algarismos, números de 3 algarismos distintos, pares. Vocês iriam começar pela etapa da unidade, depois ir para a etapa da centena e, por último, a etapa da dezena. Desculpa, pares não, vou colocar ímpares. Pares entra uma outra situação. E aí vocês fariam como? 5 possibilidades para cá. Quando você vai para a centena, você não pode colocar o zero, nem o algarismo que você colocou na unidade, então sobram 8. E por último, quando você vai para a dezena, você não pode repetir quem você botou na centena nem na unidade. 8. 8 vezes 8, 64, vezes 5, 320 números. Esse é um exemplo de questão de 3 algarismos distintos, esses e formar números ímpares, tá? Números ímpares de 3 algarismos distintos. Vou colocar melhor aqui o enunciado para não ter anulação. Ó. Números ímpares de 3 algarismos distintos. Se você não seguir essa ordem de resolução, começar pela unidade, depois a centena e por último a dezena, você vai ter muita dificuldade para resolver esse item. E foi simples, a gente fez para o PFC, mas se não seguir essa dica, você vai ter muita dificuldade. Segundo, dividir em casos. Problemas complexos. Ou que são etapas dependentes. Se eu tivesse colocado o seguinte, a mesma situação, centena, dezena, unidade, só que agora, números pares de 3 algarismos distintos. Esse problema não dá para resolver de forma direta, porque nós temos etapas que são dependentes uma da outra. A etapa da unidade, ela influencia a etapa da centena. De modo que, dependendo de quem eu coloque na unidade,
vai influenciar as etapas da minha centena. Se eu colocar, por exemplo, o número zero, o algarismo zero, perdão, na unidade, eu vou ter na centena 9 possibilidades, porque eu não posso botar nem o zero, nem quem eu botei na unidade, que é o zero. Agora, se eu botar qualquer um dos outros algarismos pares, 2, 4, 6 ou 8, eu não posso colocar na centena o zero, nem aquele que eu coloquei. Então, eu tenho 8 possibilidades. Se vocês quiserem, eu posso resolver isso daqui com vocês, aqui em outro quadro branco. Mas é só para mostrar que problemas complexos dividir em casos, ou problemas que as etapas são dependentes uma da outra. E o terceiro, parece papo de coach, mas não é. Sinta-se no problema. E aqui um coraçãozinho. Parece bobo essa dica, tá? Não saia da aula. Não saia da aula falando assim, ele veio com esses papos aí de sinta-se no problema. Daqui a pouco ele vai fazer que a gente faça uma roda aqui, todo mundo aqui meditando. Não, não é isso, tá? Vocês vão ver muito essa situação em probabilidade, tá? Que é o seguinte, vamos supor que você queira, vamos pegar um problema de probabilidade. Você tem aqui uma caixa, uma urna, e aí você tem 5 bolas brancas e 3 bolas pretas. Você vai retirar 2 bolas dessa urna, tá bom? Sem reposição. Qual é a probabilidade das 2 bolas serem brancas? Isso é um problema que você vai ter caminhos diferentes para resolver dependendo da forma que você pensa. Então tentem olhar aqui para o meu quadro aqui para o seu querido professor aqui. Se você fizer com probabilidade de eventos sucessivos, você vai pensar que você vai botar a mãozona lá na caixa, você vai olhar a bola, vai destacar, vai botar a mão lá dentro, vai tirar outra bola e vai destacar. Isso aí são eventos sucessivos. Agora, você pode botar a mãozona ali dentro e retirar 2 bolas ao mesmo tempo. Isso aí você vai utilizar a definição de probabilidade. E aí a definição, você vai fazer eventos sobre espaço amostral e você vai usar combinações. Você vai chegar no mesmo resultado, só que você vai partir de contas diferentes, porque você imaginou o problema de forma diferente. Então, dependendo de como você imagina o problema, você vai ter caminhos diferentes que vão dar o mesmo resultado, tá? E os dois são, tá vendo, igualmente possíveis. Agora, qual que é mais fácil? Aquele que você pensou primeiro em resolver. Então aqui, se ele está botando uma restrição que é terminar com uma consoante, a gente vai começar por essa etapa. Então a gente primeiro vai, ó, consoante, e aqui, demais letras. Quantas consoantes nós temos na palavra vitória? V, T e R. 3 consoantes, nenhuma se repete. Ótimo. Vi, to e a. 7 letras no nosso total. Tá? Você tem 4 vogais. Você vai permutar, então, todas as 6 letras que sobraram. Só que você tem que lembrar que as letras I estão aparecendo repetidas. Então vai ser uma permutação aí com elementos repetidos. A letra I está aparecendo 2 vezes. Então nós começamos pela consoante porque é a etapa com maior restrição. Depois nós vamos permutar as demais letras. Então isso aqui vai ser 3 vezes permutação de 6 com 2. 3 vezes 720 dividido por 2. Bom, isso aqui vai dar
720 dividido por 2 vai dar 360. Vezes 3, 1080. Tá bem? É isso. Tirar aquele print maneiro. Sempre bom lembrar, se você está assistindo essa aula pelo YouTube, ou se você não quiser tirar os prints, se você quiser tudo organizado como tá, é só você entrar na descrição aqui do vídeo e você consegue baixar o material, tá bom, gente? Só clicar aí no vídeo e baixar. Show. Mais uma. São realizados 3 lançamentos em sequência de um dado com faces numeradas de 1 a 6. Com os resultados obtidos, em cada 3 lançamentos, forma-se um número de 3 algarismos. Por exemplo, se os resultados obtidos foram nessa ordem 263, o número vai ser 263, tá? A quantidade de números diferentes e que sejam menores que 500, que podemos formar dessa maneira. Gente, deu uma volta do caramba para falar que você tem os algarismos de 1 a 6 disponíveis, tá bom? Uma volta do caramba para falar que você tem esses algarismos disponíveis e você vai formar números com 3 algarismos. Em nenhum momento ele está falando distintos, então você pode repetir. E tem que ser menor que 500. A etapa que influencia ser menor do que 500, a etapa é da centena. A etapa que influencia o número ser par ou ímpar é a unidade. A etapa que influencia o número ser maior ou menor do que o outro é a centena. Então, se você quer que seja menor do que 500, você vai montar aqui o seu PFC. Aqui, você vai ter os algarismos 1, 2, 3 e 4 disponíveis. Você vai ter 4 possibilidades. O 5 e o 6 não entram. Quando você vai para outra, você pode colocar qualquer um dos 6. E aqui também. Tá bom? Cento e quarenta e quatro. Letra D. Chãozinha boa. Se atentem a esses detalhes, tá, gente? Por favor. Vamos aqui. Agora eu trouxe questões diferentes, tá bom? Aí vamos começar com essa daqui, de Santa Catarina, e depois a gente vai modificando. Aí eu vou mudando, tá? A dificuldade. Aí eu trouxe muitas questões, tá bom? Muitas, 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 muitas aqui, ó. Tá vendo? Muito item mesmo. De trabalhar. Se não der pra gente fechar hoje, não tem problema, tá? Coloca aí no outro momento o gabarito, não tem problema. Vamos aqui. Pablo está organizando um jantar em sua casa e decidiu preparar algumas saladas. Foi ao mercado, comprou 7 ingredientes diferentes. Se ele escolher 3 desses ingredientes diferentes para cada uma, quantos tipos variados de saladas ele pode montar? E aí, tem 7. Ele vai escolher 3 ingredientes para cada uma. Ficou estranho esse cada uma. E aí, seria uma combinação, seria uma permutação, seria um PFC? Montar uma salada. Vai ser o quê? A gente tem que começar por isso aí, né? Bom, salada ele vai misturar tudo, né? Então, tanto faz se ele escolher cenoura, alface e... cenoura, alface, tomate, ou tomate, alface, cenoura. Então vai ser um problema de combinação.
Abro o 7 até o 4. 3 vezes 2, 6. 35, letra C. Very easy. Vamos para mais uma. Detalhe que todas essas questões são de concurso de professores de matemática, tá? Vocês falam assim, professor, você tá... Não, tô pegando só a questão de concurso. Algumas são fáceis, né? Outras são mais puxadas. Isso daqui, ó. Certa cidade emplaca seus veículos utilizando 2 letras do nosso alfabeto, de 26, seguido de 3 números, de modo que a primeira letra é uma vogal, a segunda letra é uma consoante, o primeiro número é par, o último é ímpar. O total de placas distintas que podem ser utilizadas nessa cidade. Placas é uma questão clássica do princípio fundamental da contagem. Então, é colocar as etapas. Tudo bem? Aqui, ó, letra, letra, número, número, número. A primeira letra é uma vogal, então são 5 possibilidades. A segunda letra é uma consoante. Bom, se são 26 letras e nós temos 5 vogais, então sobram 21 consoantes. O primeiro número é par. O último é ímpar. E ele não falou nada sobre repetições. Então aqui no meio eu tenho 10 possibilidades. Aconselho fazer 5 vezes 5 vezes 5 primeiro, que vai dar 125. E depois fazer o 125 vezes 21 e por 10. Letra B. Então, gente, placas é um problema. Não entendeu 10? São os algarismos de 0 a 9. Isso aí. São 10 algarismos. Aqui são os pares, aqui são os ímpares, e aí no meio são os 10. Você pode repetir. Ele não falou que não pode. Regra de análise combinatória. Se ele não disse distintos, se ele não falou que não pode repetir, então pode. Então vale repetir. Regra clássica de análise combinatória. O que me lembra, nesse Profimate, teve uma professora que ela entrou em contato comigo. Eu fiz o gabarito comentado pelo Estratégia Concurso. Não sei se vocês conhecem essa empresa. Aí eu fiz o gabarito comentado pelo Estratégia, fui convidado. Aí fui lá, fiz o gabarito. E tiveram 2 situações muito engraçadas. Uma que foi um professor que questionou uma resolução minha ao vivo, mas tudo bem. A pessoa questionar, tudo bem, cara. A gente tá tendo aula com professores, a pessoa pode questionar à vontade. Foi até engraçado. Eu fui, expliquei para ele a questão, então ele falou assim, discordo. Tá bom, cara. Eu só falei para ele assim, amém, cara. Você discorda, tudo bem, cara. Tá, você tem todo o direito de discordar, cara. No final tava certo, mas, enfim, depois ele concordou. E a segunda que foi uma dúvida de uma professora, né, sobre uma questão, justamente sobre isso. Ela falou, mas o enunciado não disse que pode haver repetição. Aí eu comentei, né? Aí eu sempre falo isso, gente, se ele fala que se ele não comenta de repetição, então pode repetir. Essa daqui. O professor Joel vai de sua casa para a escola de segunda a sexta-feira de ônibus ou de metrô.
em cada semana utiliza pelo menos uma vez cada um desses dois transportes. Joel anota em cada semana a ordem dos transportes que utilizou. Por exemplo, OOMOM significa que ele usou ônibus, segunda, terça e quarta, e os outros metrô. O número de sequências diferentes que Joel pode utilizar os dois transportes em uma semana. E aí, esse problema vai ser de princípio fundamental, de permutação ou de combinação? O que vocês acham? É um dos três. Vamos começar pelo seguinte, ó, tá na dúvida? Começa pela combinação. Vamos lá, o João falou que é permutação, ele acha que é permutar, trocar de posições. Vamos lá. Eu vou formar grupos. O João, quando ele vai escolher um transporte para escola, para ir para a escola, para o trabalho dele, ele vai formar um grupo? Não, não vai formar um grupo. Então você já tira a combinação. Ele está trocando de posição os elementos? Ele está trocando de posição as letras O e M? Não, não está trocando. Isso seria uma troca de posições se o enunciado falasse o seguinte: o João, ele vai usar 3 vezes o ônibus e 2 vezes o metrô. E vai trocar, né, as possibilidades entre si. Seria permutação se ele tivesse falado isso. Mas ele deu uma possibilidade do seguinte. Vamos ver se agora vocês concordam comigo. E aí vocês vão entender por que é PFC. Segunda, ele vai de ônibus ou de metrô. Terça, ônibus ou metrô. Quarta, ônibus ou metrô. Então, isso é uma ação dividida em etapas. As etapas são os dias da semana. Ele vai ter que escolher um transporte para segunda, um para terça, um para quarta, um para quinta e um para sexta. 2 possibilidades, 2, 2, 2, 2. Concordam comigo? Ou não? Vocês podem discordar, gente. Sendo educados, vocês podem discordar e a gente pode ter um debate aqui tranquilo. Mas acho que agora fez sentido, né? Ele vai chegar na segunda e ele vai escolher um dos dois. E aí você multiplica, dá 32. Mas o gabarito não é 32. E olha a letra E aí. Vamos lá. Por que o gabarito não é 32? Não vou marcar a letra E, não é 32. Mas está perto de resolver. Não, não é 10. Qual é a parte do texto aí que indica que o gabarito não é 32? Tem ainda mais uma conta para a gente fazer. A gente achou o total. 32. Só que tem um detalhe no enunciado que impede que seja 32. Ele utiliza pelo menos uma vez cada um desses dois transportes. Então, ó. As opções dele ir só de ônibus ou ele ir só de metrô não estão disponíveis. Então, são 30 possibilidades. Letra D. Tem alguns professores aqui que estão cismaram com 3 de ônibus e 2 de metrô.
Vamos fazer a leitura. Olha só. Nessa parte aqui, e eu entendo que vocês estão com dúvida, tá? Quando eu li essa questão pela primeira vez, eu fiquei com dúvida de permutação com repetição. Isso aqui que ele deu é apenas um exemplo. Foi apenas um exemplo. Ó. Por exemplo, OOMOM significa que ele usou ônibus na segunda, terça e quinta e metrô nos outros dois. Não significa, gente, que ele vai de 3 vezes de ônibus ou 2 de metrô. Ele pode ir de ônibus 4 vezes na semana. Ele pode ir 3, ele pode ir 2, ele pode ir 1. Mas a restrição da questão é que ele tem que usar pelo menos uma vez cada um desses 2 transportes. Então, gente, sim, é uma questão de PFC. É o princípio fundamental. É multiplicar por 2, 2, 2, 2, 2, 2 e depois tirar 2. Porque são 2 opções que não estão válidas ali no total. Apesar de depois de resolvida, ela parece se tornar mais simples, mas ela é uma questão difícil, tá? Quando ela foi resolvida, quando ela foi trabalhada aqui nesse concurso, ela, nos sites ali de questões, ela tá como uma das questões que os professores mais erram, tá bom? Porque a maioria das pessoas faz uma permutação com elementos repetidos, aí chega em 10. A maioria das pessoas também marca 32, mas são... Valéria, já mandei. Você entrou depois? Você entrou depois? Eu já mandei o slide. No caso, você está falando do grupo da turma? Turma 1? É a turma, é a turma ou é o aulão? Me ajuda aí, me ajuda a te ajudar. Tá bom, gente? Vamos para essa daqui. Eu gosto de pegar placas. Vamos treinar placas hoje. Vamos lá, simbora. Eu acho que eu já mandei. Não mandei não, Valéria? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos aí. Mandar agora. Faça a leitura aí enquanto isso, gente. Eu vou mandar aqui. Pro G1 não mandei mesmo, não. Caramba, esqueci, gente. Valeu, Valéria. Obrigado aí. Gente, cadê o grupo? Verifica aí se foi. Agora vamos aqui. Show. Os carros no Brasil eram emplacados com um padrão de 3 letras e 4 algarismos. Após a mudança para o padrão Mercosul, serão utilizadas placas com 4 letras e 3 algarismos. Valeu, Robson. Depois dessa questão eu envio aqui para vocês, tá bom? Considerando as 26 letras do alfabeto e todos os algarismos, a mudança para o padrão Mercosul implicou um aumento percentual. Então ele quer saber se essa variação percentual, tá certo? Vamos aqui então. A placa antiga são 3 letras e 4 algarismos. São 26 letras. E não vou fazer essa conta aí, pelo amor de Deus. Deixa assim como tá. Agora a placa nova. A placa nova são 4 letras e 3 algarismos. Então tem essa diferença. Aí,
Mudança para o padrão Mercosul implicou um aumento percentual. Então, você teve aqui um fator de correção, tá? Esse fator de correção eu vou chamar de X. Teve um fator de correção, um termo aí que não explicou, em relação à placa antiga. Então, o que acontece? Você teve aqui a placa antiga, 26 ao cubo vezes 10 a quarta, que foi multiplicada por um fator de correção. E você chegou em 26 a quarta vezes 10 ao cubo. Bom, para você descobrir esse fator de correção, eu vou fazer essa continha. Isso aqui é uma divisãozinha de potências, né? Vai sobrar o 26 em cima e o 10 embaixo. 2,6 é o nosso fator de correção. E aí você vem e pensa em marcar letra B. Não é letra B, é letra D. Tá? E por que é letra D? Como foi um fator de correção de aumento, eu coloquei X, mas tudo bem, vamos agora trabalhar. O fator de correção, ele é trabalhado dessa maneira. 1 mais I. Esse 1, ele indica 100%, e esse I, ele indica o aumento percentual. Basicamente é o seguinte, se você encontrou como fator multiplicativo 2,6, significa que seu 1 mais I é igual a 2,6, ou seja, o seu I é 1,6. Ou 160%. Então, para você ter um fator de correção de 2,6, você teve que ter um aumento de 160, não de 260. Tá bom? Por exemplo, se você tiver um aumento de 50%, o seu fator de correção é 1,5, tá? Ou seja, você multiplica o número por 1,5 e você chega no resultado final. Então, por isso que o gabarito aqui é letra D. Muito cuidado com isso, tá, gente? Aí, para vocês tirarem aquele print, vamos continuar. Mais uma aqui. Rapaz, isso aí é um pega desatento, vocês nem imaginam. Você faz tudo bonitinho, você acha 2,6, você marca 260. Isso aí dá uma dor no coração, vocês nem imaginam. Não é nem questão de falar assim, porque o professor não tem um conteúdo, não, cara. Foi só mesmo falta de atenção. Pode acontecer com qualquer um. Questãozinha da FGV. Arnaldo tem 3 livros de química, 4 de física, 2 de matemática, todos diferentes entre si, e deseja arrumá-los em uma prateleira, de modo que os livros de química fiquem juntos e o de física também. O número de maneiras distintas de Arnaldo arrumar os seus livros na prateleira. Essa é uma questão clássica de elementos que vão estar juntos. Vamos aqui para o nosso cálculo. Trabalhar com elementos juntos, ó, vocês vão ter que pensar que eles são um só. Eles vão se mover em blocos. Quais são os blocos que nós estamos trabalhando? Vamos analisar o nosso enunciado. Livros de química e os de física. Matemática não é obrigatório ficar junto.
Ele não falou de matemática. Então você não vai considerar que matemática tem que ficar junto, não é obrigado a ficar, pode ficar separado. Isso é um detalhe do enunciado. Ele só deu ali como obrigação química e física. Então como que a gente vai fazer? 3 livros de química. Química 1, Química 2, Química 3. 4 de física. Matemática são 2. Os livros de química vão ser um só elemento, então eles vão se mover juntos. Os livros de física vão ser outro bloco. Matemática não. Então nós temos 1, 2, 3, 4. Permutação de 4 elementos. Quando você olha para o seu enunciado, ele não fala que os livros de química têm que ficar nessa ordem. Ou seja, os livros de química, eles podem trocar entre si dentro dos blocos. Eu posso colocar química 1, 2, 3, química 3, 2, 1, química 2, 1, 3, química 2, 3, 1. Eu posso trocar eles entre si. Os livros de física eu também posso trocar entre si. Então isso gera uma P3. Eu posso trocar os livros de química. Isso gera uma P4, que eu também posso trocar os livros de física. Então vamos entender cada uma desses P's. O primeiro P4 são pelos blocos. Esse P3 é a troca dos de química. Esse P4 é a troca dos livros de física entre si. Vinte e quatro vezes 6 vezes 24. Gente, agora eu vou usar a calculadora, tá? Não fiquem chateados comigo, não. Pelo amor de Deus. Tá? É só mesmo por questão de tempo. Eu sei fazer conta, tá, gente? Aí todos os professores de matemática saem da live porque eles não aceitam um ou outro professor utilizando calculadora. Não, não. Você tem que fazer a conta aí, tem que fazer 24 vezes 24. Tabuada.